que a Força Aérea Brasileira continua as buscas pelo helicóptero que desapareceu no litoral norte de São Paulo. A aeronave que saiu do aeroporto de Campo de Marte, aqui na cidade, na Zona Norte, tinha 3 ocupantes, mais o piloto, e tinha Ilhabela como o seu destino. Quem tem atualizações desse caso para mim é a Soraya Lawande, porque teve um corpo que foi encontrado na região de buscas, mas há indícios que ele não tenha ligação com o helicóptero desaparecido, né, Sô? Seja bem-vinda. Exatamente, tudo isso está sendo investigado pela Polícia Civil. Nesse momento, portanto, 4º dia, de busca e também de tentativa de resgate, até porque essa é a expectativa e a esperança dos familiares, dessas vítimas que estavam a bordo dessa aeronave que sumiu. Eles esperam que, portanto, essas pessoas sejam encontradas de alguma forma. A gente sabe que com o passar do dia, das horas, a possibilidade de encontrar essas pessoas vivas vai diminuindo, mas essas buscas, portanto, como eu disse, nesse momento acontecem, são concentradas na região chamada Natividade da Serra, que fica ali na região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Como você disse, Paulo, um corpo ainda foi encontrado ontem nas margens dessa represa, ali na região onde as buscas acontecem. O corpo do sexo masculino estava já em um estado de decomposição, portanto, o motivo que eles não conseguiram identificar, isso foi o que informou a Secretaria de Segurança Pública através de uma nota que foi nos enviada. A perícia foi acionada imediatamente, foram requisitados também exames para que seja identificada essa vítima. O local ali no momento que eles encontraram esse corpo, foi isolado. A Polícia Civil foi chamada também para trabalhar nesse caso e o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal de Taubaté, onde deve passar por exames então de necrópsia, que vão auxiliar, portanto, a identificação desse homem e também determinar a causa da morte. De acordo com a nota da Secretaria de Segurança Pública, esse caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Seccional de Taubaté. O Corpo de Bombeiros enviou também uma informação hoje cedo, reforçando a informação já da Secretaria de Segurança Pública de que eles estão aí com esse trabalho de investigação em andamento, também para saber se o corpo tem relação com o desaparecimento da aeronave, mas é importante destacar que neste momento não há nenhum indício de que esse episódio tem a ver ou tem relação com o desaparecimento do helicóptero, cujas essas buscas, como eu disse, entraram hoje, nessa quinta-feira, no 4º dia. O Corpo de Bombeiros também informou que suas equipes estão ali de prontidão para também ajudarem por terra nesse trabalho de buscas, do helicóptero, mas que isso só deve acontecer quando tiverem coordenadas precisas. Portanto, por enquanto, as buscas acontecem somente com as aeronaves da FAB e também do Comando de Aviação da Polícia Militar. Muito bem, Soraya. Obrigado, minha amiga, pelas suas informações. Essa informação que a Soraya trouxe é super relevante, gente, porque é uma história muito intrigante essa. Estamos no 4º dia que ninguém conseguiu achar esse helicóptero desaparecido. Os caras, Ju, no dia 31 de dezembro, resolveram dar um passeio em Ilhabela. 4 pessoas, um helicóptero relativamente pequeno. Aí eles saem de manhã, céu encoberto, Paulinha, ninguém consegue ver nada e o piloto consegue fazer o pouso. Acha uma área da mata ali, Palumbo, e consegue pousar o helicóptero pela primeira vez. Só que aí o que acontece? Ele vai lá e fala o seguinte, ele entra em contato lá com o L ponto que ele ia pousar em Ilhabela, dizendo o seguinte, olha, tá muito encoberto, mas eu vou tentar passar por cima das nuvens aqui. Ou seja, como é que um piloto... Exato. Como é que um piloto chega e fala o seguinte, eu vou tentar. Como assim, meu amigo? Não vai tentar, você não tem que tentar nada. Ele tinha que ter esperado ali na área da mata, já que ele tinha conseguido pousar o helicóptero, para depois o tempo abrir, aí sim ele sai. Agora, como assim eu vou tentar? Aí você vai pegar a ficha do cara, do piloto. Já teve licença apreendida, já teve licença cassada. O cara simplesmente é acusado de táxi aéreo clandestino. A própria aeronave não tinha licença para fazer esse tipo de táxi aéreo. Ou seja, aí a gente começa a ver uma série de coisas erradas que acontecem. Ou seja, infelizmente a vida de algumas pessoas pode ter sido em vão por conta de um maluco que resolveu tentar
passar por cima das nuvens num verdadeiro desastre que pode ter ocorrido ali no litoral norte. E vocês imaginam, gente, o seguinte, a dificuldade que é o processo de buscas numa região como essa do Parque da Serra do Mar. É floresta pura ali, mata densa, é difícil demais. Então, a gente está com todas as autoridades absolutamente mobilizadas, como vocês estão vendo aí nas imagens, para justamente tentar, de alguma forma, encontrar algum tipo de vestígio desse helicóptero. E, se Deus quiser, estamos na torcida aqui para isso, Deus queira que essas pessoas não tenham perdido a vida delas e estejam ali tentando sobreviver no meio da mata fechada. Certo, Palumbo? Uma irresponsabilidade, né? Está no chão ali, espera, né? Como você bem falou. E a mata ali é complicadíssima. Numa época que eu estava no grupo de operações especiais, fomos fazer um curso de rapel, descer uma cachoeira, adentramos essa mata por mais de 3 horas caminhando, e se não tem um instrutor, não volta. Não volta. E outro ponto também, né, Palumbo, é que a gente falou bastante sobre a previsão de tempo fechado. Paulinha, não te apresentei. Tudo bem, bom dia, meu amor. Nossa, seja bem-vinda. A gente já estava no papo companheira aqui pra direto. mim, esse sofá era muito masculino, que beleza. Tudo bem, gente? Bom dia pra vocês. Deixa eu só aproveitar a tua participação aqui. Como é que tá o tempo lá agora? Tá difícil, você acha, para fazer esse tipo de busca? Tá muito difícil. No litoral norte? Hoje tá muito difícil. Tem um sistema de baixa pressão hoje atuando ali na costa da região sudeste. Aqui na costa da região sudeste vai dificultar bastante esses trabalhos de busca, justamente porque o tempo está encoberto. A gente sabe que períodos de sol são períodos que ajudam mais esse tipo de trabalho. O Palumbo sabe falar bem sobre isso também, né? Tempo mais aberto ajuda, né, Palumbo? Com certeza, esse tipo de trabalho de busca. E o tempo lá está encoberto com previsão de chuva para hoje. Diferente da capital paulista, o tempo está encoberto por aqui também, mas hoje tem previsão de chuva mais fraca. Gente, bom dia para vocês mais uma vez, bom dia a toda a nossa audiência. A gente sabe que 2024 começou com muitos transtornos em boa parte do Brasil, né, Paulinho? A gente tem visto muita chuva, assim como foi no início do ano passado também. A gente acompanhou como que foi no início do ano passado, região do litoral norte, Barra do Saí, você acompanhou também, né, Palumbo? A gente acompanhou tudo aqui na Jovem Pan, Pepe estava por aqui também. E a tendência é de um verão chuvoso, como a gente tem acompanhado. Um verão chuvoso, um verão quente, um verão com temperaturas altas, um verão com El Niño, aquecimento das águas do Oceano Pacífico, o que indica que o verão vai ser de extremos, de chuva e de temperatura. Esse caso em específico do litoral de São Paulo, a gente avisou, a previsão do tempo, ela indicava tempo fechado no litoral de São Paulo durante a virada do ano, entre os dias 30 e 31, 1º também de janeiro, no litoral norte de São Paulo, litoral sul também, Baixada Santista, capital paulista também com tempo mais fechado, praticamente toda a região sudeste do Brasil. O que a gente tem agora? A gente tem um mapa que eu trouxe para vocês para a gente acompanhar juntos, temos esse mapa aí, olha que beleza, Paulinho, que chique que eu trouxe. Chiquérrimo. Pessoal da rádio, a gente lê junto. O que a gente tem aqui? Temos corredor de umidade no Brasil. O que vai acontecer a partir de agora, gente? Muita umidade, muita chuva no país. Essa faixa toda avermelhada, para você que nos acompanha por imagens, eu falo para você que vai desde o Acre, região norte, passando pela região centro-oeste, chegando à região sudeste, pegando Minas Gerais, Brasília, Distrito Federal ali, Goiás, Mato Grosso. Muita chuva entre hoje e os próximos dias. Esse corredor de umidade vai continuar atuando. E é uma situação comum agora no verão, esse corredor de umidade, essas instabilidades, essa chuva forte atuar por aqui. Em contrapartida, o tempo fica mais firme na região sul. Boa notícia, né, Paulinho? Que a gente sabe que o tempo estava muito chuvoso no sul, a gente falou muito sobre isso aqui, vários alagamentos e transtornos na região. Então agora o que a gente observa é um tempo mais firme lá na região sul e mais chuva na região norte e centro-oeste do Brasil. Muita atenção, viu, Paulinho? Brasília ontem choveu muito. Choveu bastante, dilúvio assim em Brasília, 200 milímetros em algumas localidades em 2 dias, entre o dia 1º e o dia 3. Vários alagamentos, vários transtornos ali na capital federal, Distrito Federal ali, enfim, várias regiões também completamente alagadas. Paulinha, aquele desastre lá de São Sebastião aconteceu no final de janeiro, eu não me lembro. Foi no Carnaval. Se fevereiro. não me engano, foi Carnaval que a gente fez muito, né? A gente cobriu muito aquele desastre, né? Que loucura. Ou seja, o pior período é um pouco mais para frente, né? Não é agora. Então, é agora também, né? A gente, inclusive, está no pico do El Niño, né? Ou seja, a gente está no pico de extremos acontecerem em relação à chuva. Então, é importante a gente ficar muito de olho. Um ponto interessante você ter falado do Carnaval, você sabe que na pandemia, no último ano ali da pandemia, o Carnaval foi passado para abril. Eu ainda falei na época, gente, podia deixar o Carnaval sempre em abril, porque Carnaval em abril não chove. Fevereiro sempre chove, Carnaval, fevereiro, março. Então, no último ano foi em abril, não choveu, o tempo ficou seco. Eu lembro que eu cobri o tempo no Carnaval, ficou seco, sol, ficou muito bom. Então, a tendência é de chuva nos próximos dias. Deixa eu só voltar com a nossa história aqui que eu estava contando do helicóptero. Coloca as imagens na tela para mim, por favor, meus queridos, para a gente voltar a discutir um pouco essa história que está mobilizando
a imprensa mobilizando o Brasil e todo mundo está tentando entender o que aconteceu e, principalmente, por que o piloto resolveu, depois de ter conseguido pousar numa área da mata, ter levantado novamente esse helicóptero para, segundo a última comunicação, que foi por volta das 3 horas da tarde do último dia 31 de dezembro, ou seja, véspera aí de Ano Novo, por que ele manda um recado dizendo ali ao local que ele ia pousar que ele iria tentar passar por cima das nuvens, que ainda continuava encoberto o tempo, que a situação era muito crítica, mas que ele iria tentar. Por que essa pressa toda para curtir uma festa de Réveillon? O que será que deve ter acontecido ali? Parece um excesso de confiança, né? De experiência e de confiança. De alguém que já teve a licença cassada e, inclusive, foi acusado de falsificação de plano de voo. Isso é muito sério na aviação. Quando muito a gente avalia esses acidentes e faz uma investigação, sempre teve uma falha que não era para ter acontecido. A pessoa não fez checklist, deixou de verificar equipamentos. Quem aqui já voou, já pilotou, sabe, tem um checklist complexo para você fazer antes. Mas muitas pessoas, no excesso de confiança, acham que sabe tudo, que é o bonzão. E se não opera por instrumento a máquina, você não consegue voar ali. Roteiro, e aí, infelizmente, acaba ceifando vidas. Tem helicópteros que você opera por instrumentos. Ele levanta, ele pousa. São de última geração, são caríssimos, 10 milhões de dólares um helicóptero desse. Eu não sei se é o caso dessa aeronave. Esse é um helicóptero pequeno, bem pequeno. Agora, eu já sobrevoei ali onde você estava completamente encoberto por nuvens. E é desesperador. Só que era uma máquina que tinha operação por instrumentos. Agora, se ele levantou voo falando isso, eu vou tentar passar, ele arriscou a vida das pessoas ali, de todo mundo ali, um absurdo isso. É absurdo, né? É absurdo. Você vê, por exemplo, que a aviação civil, o helicóptero, né, tem um manual de segurança que preza muito pela duplicidade, né? Se falhar algum equipamento, o outro funciona. E realmente, quando você vê um caso como esse, você vê realmente que houve uma negligência ou uma imprudência que gerou o desaparecimento desse helicóptero, né? Espero realmente que as pessoas que estejam lá, né, estejam vivas ainda, né? Apesar da dificuldade, mas realmente é um absurdo, né? Uma imperícia, uma pessoa que está cheia de si, achando que conseguiria sobrevoar as nuvens para pousar, esqueceu por completo da segurança piloto, das pessoas que ele estava junto. O Cassiano, ele já tem um histórico aí de pousos forçados. Em 2020, por exemplo, ele pousou de maneira forçada num prédio comercial aqui na Faria Lima, na cidade de São Paulo. Ou seja, ele já vem repetidamente aí promovendo algumas aventuras, né? Exatamente. E outra aventura, só para terminar essa questão do tempo aqui com vocês, para me despedir de vocês também, gente, a questão é a seguinte aqui. Tempo fechado, tempo virou, e agora a gente não está falando de piloto, a gente está falando de mim, de você, de nós aqui. Tempo fechou, tempo virou, gente, não saia de helicóptero, não é o momento, né? Tempo fechou, tempo virou, não pega barco. Sim. Né, para se aventurar em alto mar. Tempo fechou, o tempo virou, tá de carro, saiu na rua, viu um ponto de alagamento, não atravessa, gente. Não se aventura nessas condições. Agora não estamos falando do piloto, agora a gente está falando da nossa segurança, né, da nossa capacidade de entender o momento. Porque os próprios tripulantes poderiam ter falado, eu não entro. Exato. Cancela o passeio, né? Não vale a pena. Não faça passeio desse tipo em tempo fechado. Para que serve a previsão, né, Paulinho, que a gente faz aqui? Prever. A meteorologia serve para isso. E outro ponto, piloto de avião, piloto de helicóptero tem que ter serviço meteorológico. Ou, no mínimo, assistir a Jovem Pan. Eles sabem, você tem mas, Paulinha, tem que ter também uma fiscalização melhor do Departamento de Aviação Brasileiro. Tem que ter. Porque é o seguinte, o que tem de táxi aéreo clandestino não é o primeiro aí não, viu? Não, imagina, a gente já cobriu aqui tanto, a gente já falou tanto. E todo pouso, e quando você vai decolar e pouso, você tem uma autorização. Você pede a autorização para a torre de comando, ele autoriza e você pode. Exatamente. Ali eu creio que não autorizaram ele fazer isso. Ele foi e tem outro ponto também. Eu acho que está comum e está na moda essa história de helicóptero, jatinho, tá assim no hype agora. Você posta, fica todo um glamour, assim, as pessoas querem, as pessoas... Ostentação. Então, assim, tá faltando essa regulamentação mais firme. Agora, em cima, o PP, do ponto de vista político, o que as autoridades podem fazer em relação a isso? Eu acho que enrijecer mesmo, né? É impressionante como você bem colocou aqui, o piloto tem um histórico de licença cassada, tem um histórico de manobras perigosas, pousos de emergência,
realmente tem que ter uma regulação muito melhor para impedir esse tipo de coisa. Porque, com certeza, a família, por exemplo, ou os amigos que buscaram esse voo de helicóptero não tem condição e nem sabiam o que elas poderiam fazer para certificar que o piloto é confiável ou não, né? E, infelizmente, quando você está no helicóptero, você está na mão do piloto. Está na mão do piloto. Então, o heliponto tem que fiscalizar, o Departamento de Aviação tem que fiscalizar, o governo do Estado de São Paulo tem que fiscalizar. Ou seja, a gente tem que ter uma regulação muito mais eficiente para proteger as pessoas. Porque, infelizmente, o que a gente viu aí foi uma imprudência ou uma imperícia gerar essa situação aí horrorosa, esse acidente aí horroroso, né, que aconteceu. Então tem que ter mais normas regulatórias e isso se faz por meio da política.